Nós louvamos a Deus porque esta igreja do Senhor Jesus, plantada, videira, que, se o Senhor permitir, vai completar seu 4º aniversário, que na verdade é o 2º, se descontarmos a pandemia, né? No final do ano. Mas louvamos muito a Deus por tudo que Ele tem feito. Ver pela manhã a nossa igreja bem representada ali, evangelizando, saindo dessas 4 paredes, entregando folhetos, testemunhando. É isso que é ser igreja de Cristo. É isso que é ser luz, é isso que é ser sal. E a igreja estava ali fazendo seu trabalho de evangelismo. Hoje são poucas igrejas que fazem evangelismo, é uma coisa estranha. Antigamente era comum, era estranho uma igreja que não fizesse. Hoje é estranho uma igreja que faz. Várias pessoas passavam de carro buzinando, irmãos de outras igrejas, e até vários dizendo, isso aí, é isso aí, irmão, tal, né? Estranhando, mas devia ser uma coisa normal. Mas eu louvo a Deus porque essa igreja faz aquilo que a Bíblia diz que é para a gente fazer, que é levar a palavra de Deus, palavra que restaura, palavra que transforma as pessoas. Hoje, mais cerca de 12 pessoas não podem estar aqui conosco. Temos algumas com questões familiares e não puderam e nos avisaram, né? Pelo menos 12 pessoas nos avisaram. E a gente sente falta, e isso é muito importante, porque quando a gente está numa igreja com muitas pessoas, você deixa de comparecer lá 6 meses, ninguém lembra que você não foi. Aqui na Videira não, se você não vem no domingo, os pastores, os irmãos já começam a sentir a sua ausência, você faz falta, e é importante isso, né? A gente está num lugar que as pessoas sentem a nossa falta. Igreja é corpo. Ninguém veio aqui e deixou a mão em casa. A mão faz parte do corpo, né? Ninguém veio aqui, espero eu, deixou uma orelha em casa. Não, essa minha orelha eu não vou levar hoje, não. Vou deixar. Não, o corpo tem que estar junto, né? A mão depende do pé, que depende da orelha, que depende. Se o nariz não respirar, ninguém faz nada nesse corpo também, não é assim? E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E igreja abençoada, igreja cheia do Espírito Santo, não é igreja com muita gente. Tem muitas igrejas aí com milhares de pessoas, mas que sequer se prega a palavra de Deus. Igreja cheia do Espírito Santo é igreja onde há amor, onde há união, onde há o foco é Jesus Cristo, não são homens, né? Essa igreja tem 3 pastores e mais ainda um pastor como membro, mas o único centro, foco aqui é o supremo pastor, que é Jesus Cristo. Amém? Eu vi uma matéria rapidinho assim, estava passando lá e passou a Xuxa elogiando um pastor. Eu falei, não, esse eu preciso ver, porque a Xuxa coitadinha, ela está do diabo, está indo para o inferno correndo, né? Se ela não se render a Jesus, a rainha dos baixinhos vai ser rainha dos capetinhas, porque, coitadinha, ela precisa conhecer o evangelho que liberta, o evangelho do Senhor Jesus. Mas estava lá, elogiando uma igreja que não segue a Bíblia, claro, né? E nós temos muitas igrejas assim, muitos pastores assim, gente que não tem. A igreja de Cristo, ela não é de Cristo porque tem uma placa igreja cristã. Ela é de Cristo porque ela segue os ensinos de Cristo. E se ela não segue os ensinos de Cristo, pode ter a placa que for, mas não é de Cristo. E o próprio Cristo disse que no final dos tempos, muitos viriam em nome dele e enganariam a muitos. E a palavra de Deus também nos adverte com relação a espíritos enganadores, demônios enganadores, que enganam as pessoas, né? Falam que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir.
Mas que bênção, nós estamos numa igreja de Jesus, e uma igreja onde o Senhor nos trouxe, e nós estamos aqui para, nesse momento, depois de adorar o Deus único e verdadeiro, o Trino Deus, depois de orarmos, nós agora vamos nos dobrar diante da palavra dele. Eu e você vamos ouvir a palavra do Senhor. E o que nós queremos falar hoje é a respeito de um homem animado por Deus. Como disse, os dias são tão difíceis, o problema da Covid deu um impacto muito grande em nosso planeta. Nós temos hoje a Europa à beira de uma recessão econômica. Nós temos militares de alta patente ingleses pedindo, orientando os seus soldados a que conversem com suas famílias, porque é possível que haja uma guerra da Europa contra a Rússia e seus aliados. Nós temos no Brasil um grande problema, e eu não me refiro apenas um problema como qualquer. Nós temos aqui momentos de eleição, de política, nós estamos para escolher o próximo presidente, senador, governador, deputado, e nós precisamos orar e orar muito. Mas olha, irmãos, não se engane, o problema do Brasil não é direita, não é esquerda, o problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal, que é o único Supremo Tribunal Federal no mundo que é ativista político. Quando na justiça a política entra numa porta, a justiça sai pela outra. Então, nosso país não é mais uma democracia. Nosso país é uma ditadura. Perdemos a democracia. Temos que clamar a Deus, porque o que vem depois sem democracia, os países totalitários, é a proibição do evangelho, de pregar o evangelho. Não me espantarei se isso ocorrer. Então se preparem, os tempos são difíceis, muito difíceis. Para ser crente é cada vez mais difícil. Então, nosso país, o problema não é direita, não é esquerda, porque isso aí o povo vota, e se depois o povo vê que não deu certo, troca. Isso é democracia. Agora, quando não se tem segurança institucional, quando não se tem liberdade, quando não se tem democracia, aí, meus irmãos, vamos clamar a Deus, porque nosso país, o Brasil, precisa da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. O comunismo bate às portas do Brasil. Vamos orar e clamar a Deus e lembrar que cada crente presta conta do seu voto e de tudo que faz na vida para Deus. Então a gente tem que orar que Deus nos dê sabedoria. A Igreja Batista Videira não é nem de direita nem de esquerda. Cada um vote de acordo com a sua consciência. Porém, não vote sem orar antes. Ore, peça que Deus o oriente. Dias difíceis são dias desanimadores. São dias que a gente acaba por desanimar em muitos momentos. Você olha e vê pessoas que estão com pressões e opressões tão grandes. Você olha para a economia, olha para a política, olha para o mundo, olha para as igrejas, o que tem de mundanismo dentro de igrejas batistas. O que tem de pastores que questionam a palavra de Deus e o Deus da palavra. E quando eu digo isso, eu quero dizer que nós devemos olhar para a palavra de Deus com profundidade. Não é pegar um texto, tirá-lo do seu contexto e fazer uma doutrina. Isso aí não tem nada a ver com seguir a Cristo, não. Isso aí é heresia.
é estudar a Bíblia, é conhecer a Bíblia, é se debruçar, entender o que Deus quer dizer, mas essa aqui é a palavra de Deus. Deus não muda, quem mudou foi o mundo. Este livro diz que o mundo está morto, jaz no maligno, não em Cristo. O mundo jaz no maligno. A palavra de Deus, ela é a nossa segurança. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus para todas as coisas na nossa vida, todas as áreas. Nada substitui a palavra de Deus. Nós não podemos ir numa igreja para ouvir um palhaço lá na frente nos fazer rir. Tem igrejas, irmãos, que é algo impressionante. Pessoas falando palavras que ninguém entende, homens e mulheres, principalmente mulheres, dançando, pulando, homem pulando, e eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso, não é? Igreja cheia do Espírito Santo é quando você pega a palavra de Deus e fala: Senhor Deus, fala comigo. Não é nem com quem está do meu lado, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aplique a tua palavra ao meu coração, me orienta, me corrija, me anima, enxuga minhas lágrimas, me dá esperança, me faz caminhar, me ajuda. Nós hoje vamos falar sobre um homem animado por Deus. Ultimamente eu tenho precisado muito de ânimo. Tem muitas coisas que me animam na minha vida, mas tem coisas que eu digo para você, tem hora que leva umas pancadas que desanima. E eu espero que cada um de nós, nesta noite, feliz neste santo lugar, seja animado por Deus. Amém? Abra sua Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 9. Nós temos aqui também na nossa transparência, no slide. Tem aqui? É que aqui a gente pode ler junto, depois do cântico, primeiro o slide lá. Que assim a gente pode ler de uma versão só. Eu vou ler primeiro aqui na minha palavra, aqui, Josué capítulo 1, versículo 9. Deus fala o seguinte para Josué: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra maravilhosa. Você consegue ler comigo aqui? Dá para enxergar? Vamos ler juntos? Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós vamos orar agora cantando e vamos pedir a Deus que Ele fale conosco através deste cântico intitulado Preparação. Faça desse cântico uma oração nessa hora, tá bom? Só Deus conhece
Amém? Que Deus prepare nosso coração para receber a sua santa palavra. O homem animado por Deus. O tema desta mensagem por si só é uma bênção. Deus nos anima quando precisamos. Ele nos anima porque não nos quer ver desanimados. Deus não quer olhar para mim, olhar para você e ver desânimo em nosso coração. Porque quando o desânimo se instala, alguma coisa está errada em nossa vida. Mas nós nos desanimamos. E Deus, quando assim percebe o nosso desânimo, Ele vem correndo em nossa direção. Assim como vemos nesse texto, quando Ele anima a Josué. Há muito tempo atrás, Ele tem animado homens e mulheres no decorrer da história. E se você veio aqui trazido por Deus, porque precisa de ânimo vindo dos céus, é essa hora que Deus vai te animar, assim como a mim e todos aqueles que aqui necessitam do ânimo que vem do Senhor. Quem foi o homem animado por Deus? Vamos começar falando sobre ele, sobre Josué. Josué, por muito tempo, ele viu coisas incríveis na sua vida. Ele estava como um dos cooperadores de Moisés, um homem fiel ao líder Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo de Deus durante 40 anos na travessia do deserto. Uma jornada incrível. Uma distância como daqui até o Rio de Janeiro, que levaram 40 anos, porque Deus conduzia seu povo de uma forma incrível, e Josué via isso. De dia, Deus se manifestava numa coluna de nuvem, e à noite, o deserto é muito quente durante o dia e muito frio à noite. À noite, ele se manifestava numa coluna de fogo. Então, seja de dia, seja à noite, olhando para cima, o povo de Deus sabia que Deus estava com eles, e Josué via isso. 40 anos, quando a coluna de nuvem ou de fogo parava sobre um lugar, o povo tinha que parar e acampar ali. Os eruditos dizem que nós estamos falando cerca de 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas vagando pelo deserto. Tentem imaginar crianças, bebês, homens, mulheres, idosos, animais. E eles levavam suas barracas, as suas coisas, era um povo nômade, caminhando pelo deserto. De dia, lá estava a coluna de nuvem. Deus dizendo, estou aqui com vocês. À noite, lá estava a coluna de fogo no céu, aquele céu estrelado e aquela coluna de fogo em cima, que coisa maravilhosa de se ver. Josué via isso. E por vezes eles ficavam muito tempo no mesmo lugar. Deus tinha os planos dele, Deus tinha as rotas dele, Deus queria, na verdade, não era que o povo chegasse logo a Canaã, o destino, a terra prometida. Deus tinha um plano maior. Ele queria que o povo no deserto entendesse que ali, naquele lugar difícil, era a sala de aula de Deus. Deus muitas vezes nos leva para desertos para nos ensinar lições preciosas. As lições mais incríveis na vida de um crente, ele as tem no deserto, nas horas difíceis. E como é bom ser povo de Deus, porque no deserto você olha para cima e você vê Deus ali. Um Deus 24 horas, de dia e de noite. Ali estava Deus. E Josué estava vivenciando isso. Ele viu também Deus mandar o maná, um alimento divino. Todo dia o Senhor mandava o maná. Na sexta-feira era para recolher 2 vezes, porque no sábado não, mas nos demais dias Deus mandava o maná. E eles tinham que colher o maná diariamente. E se você me perguntar, pastor, por que Deus já não mandava um maná da semana? Ou do mês, ou da quinzena? Porque todo dia eles tinham que colher o maná,
porque Deus, ele não dava na boca o maná, ele não disse para o povo dele, olha, meio-dia, olhem para cima, abram a boca, e eu vou colocar o maná aí dentro, na boca de vocês. Deus não falou isso, ele disse, eu darei o maná, mas vocês vão buscar. Porque eu faço a minha parte, mas você, povo meu, vocês, meus filhos, minhas filhas, façam a parte de vocês. E todos os dias. Mas por que não dava o maná semanal, quinzenal, mensal? É porque Deus queria que o povo aprendesse a crer que nele, todos os dias, o Senhor me sustentou hoje, Ele haverá de me sustentar amanhã. Eu creio que amanhã eu terei maná também. E quando chega o dia seguinte, lá está o maná. E eu creio que amanhã o Senhor vai me dar o maná também. E é assim que Deus quer que o seu povo viva, confiando nele. Porque sem fé, irmãos, nós não conseguimos andar perto de Deus. Às vezes nosso desânimo é pura e simplesmente falta de nossa fé em Deus. Josué viu o maná. Josué era um homem fiel a Deus. Em certa ocasião, o Senhor mandou que fossem espias até Canaã, para espiar aquela terra. Josué foi um dos espias, eram 12 espias. Cada tribo tinha seu espia, era representado por um espia. E Josué, assim como os demais espias, eles foram espiar Canaã, a terra a ser conquistada depois do Jordão. Depois de 40 anos no deserto. E então ele viu, assim como os demais 11 espias, ele viu homens muito fortes. A terra era muito boa, a terra que mana leite e mel, mas homens muito fortes, muito grandes, muito poderosos os exércitos daqueles povos. E quando voltaram para dar o relato para Moisés e para o povo, 10 dos espias disseram, gente, não vai dar para conquistar esse lugar. Porque os homens lá são enormes, os exércitos lá são muito poderosos, embora o lugar seja maravilhoso, é impossível. Nós somos uma nação nômade, olha para a gente, não tem ninguém aqui com 2 metros de altura, nós somos uma nação nômade, não temos ferramental, não temos as espadas necessárias, as lanças necessárias. Esses povos que habitam aí na região de Canaã, os cananeus, eles são pessoas muito fortes, não dá. Mas 2 dos espias, Caleb e Josué, disseram, olha, tudo isso é verdade. Entretanto, nós temos uma coisa que esses povos não têm. Nós temos o Deus verdadeiro. Ali estava Josué, olhando não só para as dificuldades, mas o olhar dele ultrapassava os problemas, porque ele conseguia enxergar Deus através das suas impossibilidades. Josué foi um homem fiel ao seu líder, um dos espias, um homem que conseguia enxergar além das dificuldades, um homem de Deus, porém, um homem. E se era homem, era gente. E se é gente, é como eu, como você. Tem momentos que desanima. Tem momentos de fraqueza. A Bíblia não fala de super-heróis. A Bíblia fala de gente. De gente. E Josué era gente. E desanimou, ficou assustado, ficou com medo quando Moisés, o líder de 40 anos, o homem que Deus confiou as leis, as tábuas da lei. Esse Josué foi escolhido pelo Senhor. E ele tinha um triplo desafio. Você que me ouve aí no YouTube, seja membro da videira ou não, Josué tinha 3 desafios. Não 1, mas 3. Primeiro desafio, suceder Moisés. Imagina você suceder um homem como Moisés, 40 anos líder do povo, o homem que Deus falava, vem cá Moisés, sobe no monte, mas ninguém se aproxima da montanha. Só Moisés, vem. Esse homem, Moisés,
Moisés, 40 anos como líder, e agora Moisés, ele não entra na terra prometida, ele apenas avista a terra, e diz a palavra de Deus que ele morre sem entrar na terra. E Josué é escolhido por Deus para suceder Moisés, não para substituir, mas para suceder. E todo o peso daquele cargo de liderar um povo como aquele cai sobre os ombros de Josué. E esse era o primeiro grande desafio dele, suceder Moisés. E Josué sabia que Israel era um povo instável. Era um povo que às vezes estava adorando a Deus, dali a pouco estava fazendo um bezerro de ouro. Era um povo que muitas vezes era fiel, companheiro, apoiava Moisés, dali a pouco as coisas mudavam e o próprio povo queria matar Moisés. Josué devia se lembrar muito bem quando Deus abriu um buraco e um monte de gente que queria tocar em Moisés foi para aquele buraco. Deus exterminou muita gente. Moisés era um líder tão estressado, com tanta coisa nas suas costas, que um dia ele pediu para Deus: Senhor, me mata. Deus não atendeu esse pedido. Deus disse: não, Moisés, eu vou fazer outra coisa, eu não vou matar você, você ainda não chegou a tua hora, a hora que chegar fica tranquilo, mas não chegou a tua hora, aguenta aí. Josué sabia o que significava suceder Moisés, nada fácil, muita responsabilidade. Outro desafio, o segundo desafio era liderar Israel na conquista de Canaã. Deus falou: Canaã é a terra prometida, mas vocês terão que conquistá-la. E havia povos no sul e no norte de Canaã. Canaã, para você ter uma ideia, é onde hoje a nação de Israel se encontra. Desde 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial, numa sessão da ONU, Organizações das Nações Unidas, que foi presidida por um brasileiro, foi instituído o Estado de Israel, exatamente porque lá atrás Josué foi usado por Deus para conquistar aquele lugar. E por que a conquista de Canaã? E nós precisamos entender um pouco de Canaã. Olha, eu vou fazer um parênteses aqui muito importante, atente você que está no YouTube, você meu irmão, minha irmã, porque Canaã tem muito a nos ensinar. Diversos povos, diversas culturas, diversas religiões, diversos deuses, todos idólatras. Povos rebeldes, povos que não reconheciam o Deus de Israel, povos que viravam as costas para Deus, povos que se dobravam diante de coisas criadas pelo homem, ao invés de se dobrar diante do Criador. E essas religiões eram terríveis, havia inclusive sacrifício humano para as entidades que eles acreditavam. E Canaã, atente aí, você que está me vendo pelo YouTube, olha só o que a palavra nos ensina aqui. Canaã vivia do jeito que queria, longe de Deus, em pecado, em grande pecado. Não queria saber de Deus, não queria saber das coisas de Deus, queria apenas e tão somente viver distante de Deus. Até que chegou o dia que Deus disse: chega. E usou Israel para ser a sua ferramenta de juízo sobre os povos cananeus. O que eu quero dizer nessa noite para vocês que estão aqui, para você que está aí no YouTube, é que Deus é amor. E a Bíblia ensina que Deus é amor e Ele ama a todos. Mas essa mesma Bíblia ensina que Deus não brinca com Ele. Não brinca com Ele. O mesmo Deus que é amor é um Deus de justiça. É um Deus que tem a mão pesada. É um Deus que a Bíblia diz, e as pessoas não gostam de falar, ouvir isso, e pastores hoje não falam disso, mas a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O fato de nosso Deus ser um Deus repleto de graça e misericórdia não significa
que ele não continue sendo um Deus justo. Na verdade, um Deus santo, santo, santo. E o povo de Canaã sentiu o que significa viver de costas para Deus, sem temor a Deus, sem respeito a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, eu e você vivemos numa Canaã. A sociedade não está nem aí com Deus. É o tal do Deus que aceita tudo. É um Deus estranho à Bíblia. Deus aceita o pecador, mas não aceita o pecado. Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Canaã foi dizimada pela mão de Deus, usando o povo de Israel. Ah, mas eles eram muito fortes, arrogantes. Mas a Bíblia diz, uma pergunta divina, uma pergunta de Deus, agindo eu, quem impedirá? Então você tem lá Jericó, muralhas duplas, enormes, largas. E Deus disse para Josué, Josué, pega esse povo, circunda Jericó, durante uma semana, 7 dias, uma vez ao dia, ninguém é para falar uma palavra, em silêncio. E o povo fez como o Senhor disse, e as pessoas que estavam lá naquele lugar, em Jericó, zombavam, e que isso, esse povo está doido, 7 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, a muralha não se mexeu, não houve nenhum tremor, não houve nada, e alguém pode perguntar, pastor, por que Deus já não derrubou essas muralhas no primeiro dia? Porque Deus quer ensinar para o povo dele, para mim e para você, que ele tem o tempo dele, e nós temos que esperar nele, no tempo dele, no relógio dele. E no 7º dia, agora são 7 voltas, e aí sim, depois da 7ª volta, aí todo mundo grita, e as muralhas caem, e Israel conquista aquilo que era inconquistável, porque Deus dos impossíveis é o Deus de Israel. Canaã tem muito a nos ensinar. Josué tinha como grande desafio conquistar Canaã, ser o líder que ele foi naquela conquista. Então, primeiro desafio de Josué, suceder Moisés. Segundo desafio, conquistar o povo, liderar o povo de Deus na conquista de Canaã. Terceiro desafio, talvez esse é o mais complicado, superar seus próprios medos. Não se engane. Para Deus falar o que falou para Josué, Josué deve ter entrado na barraca dele ali, na tenda dele, quando Deus falou depois da morte de Moisés, Josué, você agora vai ser o líder do povo. E Josué, sabendo exatamente o que era aquilo, falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não me sinto preparado para isso. Eu não tenho capacidade que Moisés tinha. Eu não tenho a sabedoria que Moisés tinha. Como que eu vou lidar com esse estresse, com esse povo que bastou Moisés virou as costas e já começaram a fazer bezerro de ouro. O que eu vou fazer? Moisés se foi e agora sou eu. E foi Deus que escolheu, porque é Deus quem escolhe os líderes do povo dele. Ai das igrejas que quando estão precisando de um pastor, não dobram os seus joelhos pedindo que Deus mande o pastor. Que hoje as igrejas pedem currículo. Quando deviam dobrar seus joelhos. Quem coloca os líderes, o pastor em especial, à frente da igreja que é dele, de Deus, é o próprio Deus. Ele escolheu Josué. Deus tem as formas de escolher. Deus, ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Quem escolheria Pedro para ser pastor? Um camarada impulsivo e às vezes impossível. Um camarada que andava com uma faca e na hora da discussão não bobeou, arrancou a orelha de um camarada chamado Malco, porque este, creio, fez assim, que a facada era para pegar
no meio da cabeça dele, ele fez assim, foi olhar. Quem escolheria Pedro? Pedro falava, depois pensava. Às vezes falava e nem pensava mesmo depois de falar. Quem escolheria Pedro? Quem escolheria Paulo, o grande perseguidor das igrejas do Senhor Jesus, para ser um pastor? Um apóstolo aos gentios. Deus tem os caminhos dele. Quem escolheria um adolescente para ser o segundo rei de Israel? Quem escolheria Davi para matar Golias, aquele gigante que todo mundo... Recebe ordens vindas dos céus. Se você observar, nós temos o início aqui desse texto, é Deus falando com Josué. Não te mandei eu. Repare que não é uma opção que Deus está dando. Deus está dando ordens. Não mandei? Eu não te mandei fazer essas coisas? Esse ânimo vem com a força de ordem. Não se trata, portanto, de opções que podemos ou não cumprir, mas sim ordens. Às vezes, irmãos, temos medo das dificuldades, temos medo das enfermidades, temos medo do desemprego, problemas financeiros, etc, 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 etc. Enfim, temos medo de muita coisa. Mas, às vezes a gente não tem medo de desobedecer a Deus. A gente tem medo de tanta coisa. E não tem medo de desobedecer a Deus. Deus está dizendo para Josué, eu não te mandei. Presta atenção, é uma ordem que eu estou dando. Esse ânimo de Deus vem na forma de ordem. O homem animado por Deus recebeu o ânimo em forma de ordens específicas. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Essa é a ordem. E eu creio que essa ordem não se restringe a Josué. Porque Deus não quer que nenhum de seus filhos e filhas seja fraco, ou fraca, medroso ou medrosa. Primeira ordem, seja forte. Provérbios capítulo 24, verso 10 diz assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24, 10. Nós precisamos ser fortes.
A vida sempre nos dará muitas e muitas pancadas. Nós precisamos ser fortes. Eu acredito que nossa força não está em nós mesmos. A nossa força, ela está em Deus. Portanto, se há falta de força em nossa vida, certamente é porque há falta de Deus em nossa vida. A fraqueza, ela deve significar que nós estamos distantes de Deus. Como ser fraco se nós temos um Deus tão forte? O apóstolo Paulo ensina bem sobre isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 10, o apóstolo Paulo ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, diz Paulo, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que estou prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Veja só, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vivencia esse milagre. A nossa força não está em nós mesmos, a nossa força está no nosso Deus. Quando sou fraco, então sou forte. Por quê? Diz Paulo, porque eu busco forças em Deus. É Ele que me ajuda a superar todas as tempestades na minha vida, todas as lágrimas na minha vida, todas as dificuldades na minha vida. É o Senhor que me faz forte, mesmo quando sou fraco. Nossa percepção de fraqueza deve nos jogar nos braços de Deus. Você está sentindo que não tem forças para prosseguir, você está sentindo que não tem forças para aguentar o que você está sofrendo nessa hora da sua vida, jogue-se nos braços poderosos de Deus. Confie no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. É essa força que vem do Senhor. Talvez você esteja fraco, fraquíssimo, porque você quer encarar os seus problemas, a conquista da sua Canaã, com as suas próprias forças. O Senhor diz para Josué: seja forte, e é uma ordem. E também, seja corajoso, não tenha medo, nem se espante. Eu não sei se você consegue imaginar Josué ouvindo essas palavras de Deus. Deus falando com Josué: seja forte, estou mandando. Seja corajoso, estou mandando. Não é para você ficar espantado com nada e ninguém. De nada adianta força se nós não tivermos coragem. Tempos atrás eu vi um vídeo que eu achei um vídeo curto, mas um vídeo que pessoas lá na savana na África, não sei, tinha um leão, e de repente, não sei de onde surgiu um pequeno cachorrinho. O cachorrinho nunca tinha visto um leão, e o leão acho que nunca tinha visto um cachorrinho. E o cachorrinho foi na direção do leão. Aí você já fica assim: ai, Senhor, a gente que tem cachorro, então já viu o nosso cachorro ali. Né? Ah, Lu, faça isso. Não é? E o cachorro foi, encarou o leão e começou a latir e rosnar para o leão. O leão nunca tinha visto um bichinho daquele, assustou e saiu correndo. E o cachorrinho voltou todo se achando, né? Irmãos, não adianta ser forte, muito forte, se não tiver coragem. A vida, ela requer de nós tanto força quanto coragem. Coragem para prosseguir,
coragem para enfrentar as dificuldades, coragem quando tudo parece que está dando errado, Jó capítulo 1, não é? Coragem, coragem, coragem. O Senhor diz, não é para você ter medo de nada e ninguém, não é para você ficar espantado. Eu estou com medo disso, estou com medo daquilo. É para você ser corajoso. 2 ordens para Josué, para mim, para você. Seja forte, seja corajoso. Quando o medo se instala em nosso coração, ele consegue nos paralisar. Ele consegue fazer com que não consigamos enxergar saídas. Ele nos cega. Ele também atinge a nossa memória e faz com que esqueçamos tudo que Deus já fez por nós, em nós e através de nós. Os milagres incríveis que Deus já operou. O medo apaga isso. O medo é o pai, ele tem um filho chamado desespero. O medo leva ao desespero, o desespero à tragédia. Seja forte, seja corajoso. O homem animado por Deus recebe uma promessa. Como lemos aqui, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Por quê? O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você pode repetir comigo? Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se você for andar sozinho na vida, você pode ter medo, pode ficar tremendo, porque é realmente para você ter medo. Agora, se Deus está com você, se Deus está ao seu lado, por que medo? Por que desânimo? Veja o que a Bíblia diz, eu selecionei apenas alguns textos, são muitos. Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta de Deus para o povo dele. Será que uma mãe pode esquecer do bebê? Será que ela pode não ter compaixão do filho que ela mesma gerou? Será que uma mãe desnaturada pode fazer essas coisas? Pode ser. Mas a Bíblia continua, contudo, ainda que ela se esquecesse, eu, Deus, jamais me esquecerei de ti. Amém, igreja? Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Davi declarando aqui, olha, mesmo que eu ande um vale escuro, tenebroso, terrível, eu não vou ter medo, porque Deus estará comigo. João 14:18, Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e ele nos deu o Espírito Santo. Nenhum crente está sozinho. Deus sempre está ao nosso lado. Deus sempre está conosco. Deus está em nós, na pessoa do seu Espírito Santo. Você pode dizer amém? Você não está sozinho. Se tem alguém que quer convencer você que você está sozinho enfrentando a vida, é o diabo. Para levar você ao desespero. Mas nesta noite Deus está nos lembrando, olha, eu não deixo os meus filhos sozinhos. Josué, fica tranquilo, eu estarei com você. Quem é mais forte que seu Deus? Qual exército pode se levantar contra Deus? Qual enfermidade pode se levantar contra Deus? A Bíblia diz que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus por nós. Nada e ninguém. Aleluia. Deus não abre mão de nós. Não me pergunte por que Deus me ama tanto, mas eu não sei explicar, mas eu sei que Ele me ama e é só lembrar da cruz.
e Ele ama você. Ele criou você, criou a mim, criou Josué, e Ele não admite que seus filhos vivam desanimados, com medo, temerosos do amanhã. Não vos ansieis, pois, pelo dia de amanhã, disse Jesus, cada dia o seu mal. Olhe para as flores, olhe para os pássaros, Deus cuida deles, e eles não têm o valor que você tem para Deus, Deus cuida de você também, fica tranquilo, o seu amanhã está sob os cuidados de Deus, o seu presente está sob os cuidados de Deus, o seu passado está sob os cuidados de Deus. Na cruz, nossos pecados foram pagos pelo Senhor. Josué foi animado por Deus. Eu vejo o capítulo 1 como Deus pegando o Josué e levantando o Josué. Vamos lá. Eu estou com você. Firme, forte. E Josué, então, respirou fundo e disse, eis-me aqui, Senhor. Vamos lá. E no caso de Josué era liderar, ele atravessou o Jordão, e foi uma coisa maravilhosa aquela travessia, ele entrou naquela terra, ele teve, gente, o que esse homem lutou, ele teve lutas e mais lutas, e mais lutas, e mais lutas, morreu com 110 anos lutando. A divisão daquela região, Canaã, pelas tribos, sob a liderança dele. Quanta coisa, quanta responsabilidade um homem que foi usado por Deus, apesar das suas limitações, mas Deus usou aquela vida para a glória do nome do Senhor. E até hoje aquela região está sob os cuidados do povo de Israel, desde aqueles tempos, conquistada por Josué na unção do Senhor. Nós sabemos que logo depois que Josué estava animado, nós já temos uma prova do ânimo de Josué. O povo começou a titubear, começou a ficar para lá e para cá, bem típico do povo hebreu naquela época e de nós hoje, né? E Josué então diz, olha, vocês aí decidam que Deus vocês vão seguir, se é o Deus, nosso Deus, ou o Deus dos amorreus, o Deus os politeístas aí, vocês acham que está na moda o politeísmo, né? Estão se encantando com o mundo, ao invés de conquistar o mundo, de transformar o mundo, vocês estão querendo ser transformados pelo mundo, pela Canaã, vocês decidam aí. Porém, eu, Josué e a minha casa já decidimos. Nós vamos servir ao Senhor, mesmo que seja só a nossa família. Aí está um homem animado por Deus. Não era um homem que ia com a maioria, era um homem que ia com Deus. A maioria dos crentes hoje está tudo frio, tudo mundano, tudo um carnal. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, fulano faz isso, Beltrano faz... Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Temos pouco tempo aqui nesse mundo, viu, irmão? Minha irmã. Quem aqui sente no seu coração que o seu nome está escrito no livro da vida porque recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Diga amém. 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 Eu não disse. Vou dizer. Temos pouco tempo aqui, irmãos. Mas temos muito tempo lá. Temos a eternidade lá. O pouco tempo que teremos aqui é o tempo do deserto, é o tempo das aflições, é o tempo da nossa luta contra a carne, é o tempo da nossa luta contra o mundo, é o tempo da nossa luta contra Satanás. Mas falta pouco tempo, irmão, para que tenhamos o dia glorioso em que adentraremos na Jerusalém celestial e quando dermos o primeiro passo ali dentro, nosso nome escrito no livro da vida, William, pode entrar, teu nome está aqui. Edson Porto, pode entrar, está aqui. Rosa, entra aqui. Edson, entra aqui. Paulo Nista, Letícia, está aqui. Lucas está aqui, não é? Ai, louvado seja Deus. E aí a gente adentra aquela
realidade maravilhosa, e a palavra de Deus diz: olha, com licença, Deus tem que fazer uma coisa agora no seu rosto. E aí Deus, então, enxuga as nossas lágrimas, porque todo mundo entra no céu chorando, porque nesse mundo nós temos muitas aflições, mas quando pisa no céu, irmão, a primeira coisa que Deus faz é enxugar as lágrimas. Não importa quão ácidas elas sejam, não importa quão antigas elas sejam, não importa quão dolorosas elas sejam, o Senhor enxugará de nossos olhos, de nosso semblante, toda lágrima, toda tristeza. E nós teremos toda a eternidade para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Muitas pessoas no decorrer desses quase 40 anos de ministério me perguntam: pastor, como é que vai ser no céu? Eu falei: eu não sei dizer, mas eu suspeito como seja. Aí como que o senhor suspeita? Eu tenho minhas observações, irmãos. Quer ver só? Quem quer saber aqui como é que é o céu? Quer ver? Regina, qual sua flor predileta? Orquídea. Foi fundo. Orquídea é linda mesmo, né? Linda. Ela é uma flor que tem vários tipos e várias cores, né? Vários formatos, detalhes, tanto no seu exterior, no miolinho dela. Deus é detalhista, é a coisa mais linda, uma flor. Aqui na frente temos um carramanchão, não sei como é que é o nome disso, mas umas florzinhas desse tamanhozinho, linda, lilazinha, linda. Não sei se já, não é para tirar não, deixa ali, só para olhar, fica vendo ali, né? Aqui, virando a esquina, acho que aqui, ó, tem uma primavera, né, irmã Mary? Primavera, vinho, para combinar com a igreja, que é videira, né, tudo vinho. Ramanchão, coisa mais linda. Quem que criou essa primavera? Foi Deus. Quem criou essas florzinhas maravilhosas? Deus. Quem aqui gosta de ver o pôr do sol? Eu morei muito tempo em Santos, lá na praia. Você sentava assim, o sol se pondo lá no mar. Gente, né, dona Rosa? De arrepiar, a senhora que já morou lá no litoral. Aqui a gente fica caçando o sol para ver o pôr, mas lá no litoral é bom que o mar ele dá esse privilégio, né? Que coisa mais linda o pôr do sol. Uma criança, que coisa mais linda, não é isso? Um bebê. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus criou coisas lindas, fantásticas. Os pássaros. Lá em casa tem um negócio de bebedouro de bem-te-vi, mas é bem-te-vi, aí vem um pássaro pequenininho que é amarelinho, aí agora vem um que é todo desse tamanho assim, é preto com uma faixa amarela, coisa mais linda, tecelão que ele chama. Coisa mais, vem um monte lá, eu fico lá assim olhando, gente, tudo Deus criou. E Ele criou tudo isso para que a gente desfrute alguns 50, outros 60, outros 80, outros 90 anos, só. E é coisa tão linda. Você já imaginou esse Deus, o que Ele criou para a gente desfrutar eternidade toda? Se para a gente desfrutar por poucas décadas aqui nesse mundo, nós temos coisas tão lindas que Ele criou. Imagina o que nos aguarda lá no céu. A Bíblia diz que eu e você não somos cidadãos desse mundo. A Bíblia diz que eu e você, salvo por Jesus, somos cidadãos. A nossa pátria está onde? A Bíblia diz, fique em pé, irmão. A Bíblia diz que nós, aqui nesse mundo, somos o quê?
Hã? Forasteiros, peregrinos, estamos de passagem. E pastor, por que o senhor está falando isso no final da mensagem? É porque Deus está dizendo, olha, ânimo, falta pouco, falta pouco. Domingo passado, irmãos, nós estávamos uma semana mais distante da eternidade do que hoje. Viu? Está chegando, está chegando. Aguenta firme, fica animado. Se aproxima de Deus, confia em Deus. Se você caiu, peça perdão a Deus. Tema a Deus. Pede para Deus restaurar a alegria da sua salvação. Pede para Deus te encher do Espírito Santo. Peça para Deus te usar na obra dele. Pede para Deus te animar, para você ser alegre, contagiante. Porque Deus, nessa noite, quis falar isso para mim e para você. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, seja uma semana na presença do Altíssimo, confiando no Senhor, cheia de ânimo no coração, de paz, de confiança e certeza de que nosso lugar não é aqui não, é lá em cima, para lá que a gente está indo. Mas e se você não tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? E se você participou desse culto, está participando, está junto com os salvos, mas ainda não é salvo? Espero que você não seja daqueles que tem uma Bíblia que você mesmo escreveu na sua cabeça. Tem gente que é assim, rapaz, fala assim, não, fica tranquilo, pastor, no final eu me acerto com Deus. Realmente, você tem razão, no final você vai se acertar com Deus, você vai para o inferno. Morte eterna. Se você não entregou sua vida a Jesus, não o recebeu como Senhor, como Salvador, a Bíblia fala, você está indo para o inferno. Ah, pastor, fica tranquilo. Você que está aí no YouTube, né? Eu não acredito no inferno. Sem problema. A maioria do pessoal que está lá no inferno também tinha a sua opinião. Mas Jesus disse que todo aquele que morrer e não tiver seu nome escrito no livro da vida, não tiver salvação, vai para um lugar de perdição eterna, morte eterna, sofrimento eterno, que ele, Jesus, denomina de inferno. E a maior prova da existência do inferno, sabe qual é? É a cruz. Você acha que Jesus ia sofrer tanto se o inferno não existisse? Ele veio porque ama você, porque me ama, ama todos nós. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, a Bíblia diz, hoje é o dia aceitável da salvação, não é amanhã. E por que a Bíblia fala que tem que ser hoje? Simples, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Eu não sei. Eu espero estar, mas não sei se eu estarei. E se você não estiver mais vivo, se a morte chegar e você não entregar sua vida a Jesus, você está condenado. Pastor, não volto mais nessa igreja, não gostei do que ouvi aqui. É uma escolha sua, mas aqui se ouviu o que está aqui nesse livro. E um dia eu e você seremos julgados pelo que está aqui, e não pelo que está aqui na nossa cabeça. Entrega a tua vida a Jesus. Felicidade começa com Cristo. Receba Jesus como seu Salvador e Senhor. Ele ama você. Ele trouxe você aqui. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer que você seja um cidadão do céu. Se você quiser, convide Jesus agora para entrar no seu coração. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossa cabeça, e se qualquer pessoa quer entregar sua vida de todo o coração, receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, quer fazer parte do Israel de Deus, ore comigo assim, repita essa oração bem baixinho, onde você estiver aí. Se é esse o fato, se você quer entregar sua vida. Se você não quer, se você não crê, não ore. É uma decisão sua, Deus respeita a sua decisão. Mas se você quer,
entregar sua vida, diga assim: Senhor meu Deus. Pode repetir aí: Senhor meu Deus. Eu sinto que o Senhor está batendo na porta do meu coração. Eu sei que essas palavras vieram para mim. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu confesso que sou um pecador, uma pecadora, e creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E nesta hora, com todo o meu coração, do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, eu me entrego a Ti. Eu quero, Senhor Jesus, que a partir de hoje o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor. Eu quero seguir o Senhor por toda a minha vida. Essa é a minha oração. E eu faço de todo o coração. Enquanto os crentes continuem orando, se alguém tomou essa decisão, dê somente um sinal erguendo sua mão. Pastor, eu recebi Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Qualquer pessoa que tenha feito essa decisão, tenha tomado essa decisão, pode erguer sua mão. Dê um sinal. Eu aceitei Jesus, pastor. Há alguém? Erga sua mão apenas se você aceitou Jesus. Há alguém? Eu espero que todos aqui já sejam salvos por Jesus. Mas, se você optou em não aceitar Jesus, saiba que essa foi a pior decisão que você poderia tomar. Há alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Erga sua mão. Não havendo, nós vamos orar. Você está tendo sua oportunidade. Ok? Santo e eterno Deus, sentimos Tua presença aqui. Teu Espírito está aqui. Tua palavra foi pregada. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos perdoe, porque por vezes ficamos desanimados também como Josué. Senhor, nós somos gente, falhamos, somos limitados, mas, ó Deus, obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor nos ordena a sermos fortes, corajosos. O Senhor nos levanta, o Senhor nos anima. Obrigado, Senhor, porque o meu nome, o nome dos meus irmãos e irmãs estão escritos no livro da vida. Obrigado porque o Senhor nos salvou naquela cruz. Obrigado porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Obrigado, Senhor, porque mais uma semana nós vamos iniciar e o Senhor estará conosco. Aconteça o que acontecer, o Senhor estará conosco. Louvado seja Teu nome. E é por isso, Senhor, que nós declaramos que não temos medo do amanhã, porque sabemos que o Senhor estará sempre ao nosso lado. Que o amor de Deus Pai, que a paz incomparável de Jesus Cristo, nosso Salvador, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo esse povo, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, uma ótima semana, e após... antes de você sair, nós temos um cafezinho, café, né, alguma coisinha lá, passa lá na mesa, não vai embora não, dá um tempinho aí para a gente tomar um cafezinho, conversar um pouquinho, depois você vai. Deus abençoe, obrigado a todos que nos visitaram.